Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Lorena Elita. E aqui nesse canal os vídeos são mais voltados para a rotina de treino, de exercícios, principalmente sobre a área da corrida, mas eu também falo sobre motivação, disciplina, constância. E nesse vídeo eu gostaria de trazer um assunto que eu acho extremamente importante de ser falado. Porque querendo ou não, é uma coisa que mexe com a nossa autoestima e o intuito desse vídeo é justamente poder ajudar aquelas pessoas que estão passando por esse momento difícil, porque eu já passei por isso e eu sei o quanto é doloroso esse processo. Então o objetivo desse vídeo é ser como se fosse uma reunião entre amigas. Então se você quiser pegar um chazinho, pegar um café para ir acompanhando, você pode deixar o vídeo de ladinho enquanto você vai fazendo as suas outras atividades. O importante é você se sentir à vontade aqui, porque realmente a gente está entre amigas e eu vou conversar com vocês falando sobre o que é esse medicamento, vou também falar dos produtinhos que eu usei e como foi a minha experiência. Então se esse vídeo te ajudar, já lembre de deixar o seu joinha, tá bom? Mas enfim, sem muita enrolação, o que é o Roacutan? Acho importante começar dizendo que o Roacutan ele é um medicamento muito forte, tanto que ele só pode ser comprado com a receita de um médico e mediante uma série de exames. E ele é um medicamento indicado para tratar casos de acne severa ou persistente. Basicamente é aquela acne que dá no seu rosto inteiro, nas costas, no peito, mas também para aquela acne que você já fez de tudo, já usou todos os tipos de produtos de skincare e ela não sai por nada. E aí nesses casos é que a isotretinoína é usado. Isotretinoína é o nome genérico do medicamento, Roacutan é só a marca. O que ela faz é diminuir a produção de sebo por as nossas glândulas sebáceas, tanto que durante esse processo é muito comum que as nossas glândulas sebáceas atrofiem. Basicamente é como se ela estivesse fechando a fábrica que produz a oleosidade do nosso rosto. E aí isso faz com que a nossa pele não fique mais tão oleosa e que não produza essa oleosidade em excesso que causa as espinhas. Então é por isso que muitas pessoas reclamam que no início do tratamento as acnes aumentaram. E as pessoas podem até achar que foi um efeito rebote, mas se você conversar com o seu dermatologista, ele vai te explicar que isso é completamente normal em todo o tratamento. Porque a isotretinoína vai estar expulsando e expelindo aquele excesso de oleosidade. Então é óbvio que no início a gente vai ver as espinhas estourando, mas aí gradativamente o aspecto da nossa pele vai melhorando, porque justamente as glândulas vão atrofiando com o processo. Mas agora que eu já expliquei basicamente o que é o Roacutan e o que ele faz com o nosso corpo, eu vou contar pra vocês um pouco da minha história e contar as experiências que eu tive. Voltando um pouco a história pra minha adolescência ainda, eu nunca fui aquela pessoa que tinha muitas espinhas durante o período da adolescência. Tanto que no meu ensino médio era muito raro aparecer alguma espinha. A única coisa que tinha era cravinhos no meu nariz e algumas espinhas apareciam, mas eram espinhas hormonais por causa do meu ciclo menstrual. Só que a minha história com as espinhas começam em 2020, com o início da pandemia. Eu acho que as minhas espinhas surgiram nesse período por uma série de fatores. Pode ser pelo estresse, né, porque a gente estava confinado dentro das nossas casas, era uma mudança enorme para todo mundo. Pode ter sido também pela minha falta de cuidados, porque como eu falei, eu não tinha muita espinha, então eu acabava não cuidando e não fazendo a minha skincare regradinha. Pode ter sido também em caso de espinha adulta, que é muito comum acontecer, ou então a soma de tudo isso. Mas assim que eu comecei a perceber essas espinhas, eu já fiquei incomodada, porque, gente, não tem como. É uma coisa que afeta muito a gente. Porque o nosso rosto é a primeira coisa que a pessoa vê quando tá falando com a gente. É a nossa primeira impressão. E nessa época tava bombando o TikTok. Eu, inclusive, era uma das pessoas que fazia TikTok e ia pros stories conversar também. E era uma coisa que me incomodava muito, porque mesmo com os filtros do Instagram, ainda dava pra ver que eu tinha espinha. E aí, nesse momento que as espinhas começaram a aumentar e que eu comecei a perceber que tava ficando grave, eu comecei a cuidar mais. Eu comprei e testei vários sabonetes anti-oleosidade e anti-espinha pra testar. Usei creme, usei vários produtos pra ajudar nesse processo. Eu também fui pra uma dermatologista e ela me passou alguns produtos que eu utilizei, mas nada tava adiantando. Eu tava realmente me sentindo muito mal porque eu tava fazendo de tudo, até receitinhas caseiras da internet eu fazia e nada adiantava. Esses produtos até ajudaram a diminuir a oleosidade do meu rosto, mas as espinhas só aumentavam e não saíam por nada. E aí eu fiquei nesse processo, acho que uns 2 anos, tentando tirar as espinhas só com esses produtos de skincare. Só que como eu falei pra vocês, nada tava adiantando. E aí eu comecei a buscar na internet por outros métodos, e aí foi nesse período que eu conheci o Roacutan e eu vi um monte de pessoa na internet falando sobre isso, mas eu confesso que no início eu fiquei com muito medo por causa dos efeitos colaterais que as pessoas falavam. Eu posso dizer que nesse momento a internet realmente colocou um medo muito grande em mim com o Roacutan, porque eu só ouvia as pessoas falar: meu Deus, a minha pele tá ressecada, a minha boca tá sangrando e tudo isso é por causa do Roacutan.
E eu ficava com certo medo. E também porque o Roacutan, ele é um medicamento muito forte. Só que apesar desse medo, eu falei pra mim mesma que se fosse necessário usar e que se fosse a única solução, eu iria usar. Tanto que quando eu fui no dermatologista e contei pra ele toda a minha história, ele me perguntou se eu conhecia outras formas de tratamento, né, se eu tinha pesquisado, e eu falei pra ele que eu conhecia o Roacutan. Ele me perguntou o que eu achava, e eu falei pra ele, eu fui muito sincera, eu falei, olha, eu sei que o Roacutan, ele tem um efeito muito positivo com a pele, mas eu também não posso mentir, que eu tô com medo de usar por causa dos efeitos colaterais e por ser um medicamento muito forte também. E o meu pensamento naquele momento era, eu quero retirar as minhas espinhas, mas se a única forma for usando o Roacutan, tá tudo bem, eu vou usar o Roacutan. E aí eu expliquei tudo isso pro meu dermatologista, falei que eu tinha um certo receio, que tinha um certo medo, mas ele foi um amor de pessoa e me explicou todos os efeitos colaterais, tirou as minhas dúvidas, desmistificou um monte de coisa que tinha na minha cabeça e disse que pro meu caso, como eu já tinha testado várias outras opções e não tinha saído, o indicado era realmente usar o Roacutan. Só que assim, não foi na primeira consulta que eu já saí com a receita do Roacutan pronta. Nessa primeira consulta, a gente basicamente conversou sobre tudo o que estava acontecendo, porque lembra que eu falei que eu tinha ido numa dermatologista? Pois é, só que eu tinha me mudado de cidade, então não tinha como eu fazer o acompanhamento com a outra dermatologista. E aí eu contei pra ele toda a minha história nessa primeira consulta, ele avaliou o meu caso e passou uma série de exames pra eu fazer antes de usar o Roacutan. E gente, são muitos exames e todos eles são extremamente importantes pra ver se no seu corpo tá tudo certinho, porque como eu falei, ele é um medicamento que atua nas nossas glândulas sebáceas, mas ele vai mexer com todo o nosso corpo, não é só as nossas glândulas sebáceas do rosto, é do corpo todo. Tanto que uma das coisas mais importantes do Roacutan é que a pessoa não pode estar grávida de jeito nenhum, porque o Roacutan também mexe com o nosso útero e pode causar malformação no bebê. Então todo mês tinha que fazer teste de gravidez, mesmo falando pra ele que nem namorado eu tinha. Mas tá, fiz essa série de exames, vi que não tava grávida, então a gente podia dar início ao tratamento. Mas claro, né, gente, os exames precisam ser aprovados, porque não adianta nada só fazer os exames e ter algum probleminha lá. E aí, como eu falei pro meu dermatologista que eu estava com um pouco de medo, ele falou que a gente ia fazer esse processo gradual, até pra ver como que meu corpo iria reagir. Porque o Roacutan, ele é por dose, cada comprimido tem 20 miligramas. Então, se eu não me engano, no início eu tomei um medicamento em um dia e no outro eu não tomava, no dia seguinte eu tomava e no outro eu não tomava, e assim sucessivamente. E aí depois a gente aumentou por uma vez por dia, 2 vezes por dia, só que aí nesse caso a gente viu que já tava muito forte, e aí eu comecei a tomar um comprimido um dia, 2 no outro, um comprimido um dia, 2 no outro, e foi assim até o final do tratamento. E isso me deixou muito mais tranquila, porque foi gradual, a gente foi vendo realmente como é que meu corpo iria estar reagindo, do que só ter jogado um monte de comprimido desde o início. E agora falando mais um pouco da minha experiência nesses meses, como foi. Eu lembro que no primeiro mês eu já senti uma diferença muito grande na minha pele. E gente, é bizarro, porque o Roacutan, ele é realmente muito forte. E mesmo nesse período que eu tava tomando somente uma cápsula, eu já vi diferença, minha pele ficou muito seca. Claro que as espinhas não tinham ido embora ainda, mas eu senti a minha pele muito sequinha. Coisa que eu nunca tinha vivenciado, porque a minha pele sempre foi muito oleosa. E aí eu tava muito feliz, porque minha pele tava sequinha. E também porque eu comecei a sentir o meu cabelo mais sequinho, porque o meu cabelo, ele é oleoso. E nesse primeiro mês, mesmo que as espinhas não tinham ido embora, eu já tava muito feliz com o que o Roacutan tava fazendo com a minha pele. E aí chega os próximos meses, o segundo, o terceiro, até o quarto, onde as espinhas começam a explodir. Só que é justamente isso que vai ajudar a nossa pele a melhorar. Porque como eu falei lá no início do vídeo, a isotretinoína tá expulsando toda a oleosidade do nosso corpo. Então é óbvio que nesses meses as espinhas vão aumentar. E eu confesso que nesse momento eu tava bem irritada, mas assim, o que é um peido pra quem já tava cagada. E aí lembrando que nisso tudo eu tava conversando com o meu dermatologista e ele falou, nossa, realmente as espinhas aumentaram, mas isso é completamente normal, nos próximos meses ela vai diminuir. E dito e feito, realmente as espinhas começaram a diminuir nos outros meses. E gente, eu não vou negar que durante esse processo eu comecei a amar a minha pele. É óbvio que ainda tinha algumas espinhas, mas só do fato dela estar sequinha, dela estar melhorando o aspecto de oleosidade, eu já estava tão feliz e tão realizada. E eu lembro que uma das coisas que eu mais desejava fazer quando eu estava com espinha era aquela maquiagem das Clean Girls. Só que eu tava muito incomodada de fazer a maquiagem das Clean Girls com a pele que eu tinha. Só que com o passar do tempo, conforme eu ia cuidando mais da minha pele, eu comecei a olhar pro espelho e amar o que eu via. E eu voltei a me sentir bonita nas fotos que eu tirava, mesmo que ainda tinha algumas espinhas ali. Mas agora a gente vai falar sobre os efeitos colaterais que eu tive. Graças a Deus e aos meus cuidados também, eu posso dizer que eu não tive efeitos colaterais muito graves, como eu já vi algumas pessoas falando. O que eu tive foi realmente a reação, uma consequência do que o remédio faz com o nosso corpo.
que é um ressecamento da nossa pele inteira, seja a pele do rosto, a pele do nosso corpo e inclusive do cabelo. Então um dos principais foi realmente os lábios ressecados. Teve um dia que eu até acordei com eles sangrando, mas assim, gente, nada que um cuidado não resolva. Tanto que daqui a pouco eu vou falar quais os produtos que eu usei pra estar tratando tudo isso. E aí um outro efeito que eu tive, que é completamente normal, foi o ressecamento mesmo da pele e de algumas regiões, principalmente esse cantinho do nariz, e em uma ocasião específica ressecou essa área aqui também. E além disso, por causa desse ressecamento, eu descobri que eu tenho um probleminha de pele. Só que isso não tem influência direta do Roacutan, porque eu já tinha isso antes de tomar, só que eu só fui descobrir com o uso do Roacutan, porque ele apenas aflorou esse problema que eu já tinha, que é a dermatite atópica, que ele causa ressecamento, vermelhidão e uma coceira em algumas regiões do corpo, principalmente atrás do joelho, essa dobrinha aqui do braço e às vezes no pescoço também. Então foram esses os efeitos que eu tive, mas que são efeitos normais e com cuidado, usando produtos que o seu dermatologista passa, você não vai ter problemas muito sérios, a não ser que, claro, seja um caso, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas eu ainda acredito muito que cuidando, hidratando a pele direitinho, você consegue evitar a maior parte dos problemas causados pelo Roacutan. Agora eu vou falar pra vocês os produtos que eu usei durante esse processo. Primeiro, acho que o principal que a maioria das pessoas fala é dos lábios ressecados. Mas assim, gente, é só tomar um cuidado, tá passando protetor labial toda hora, todo momento. E o que eu fazia era usar muito protetor labial, eu usava lip balm, usava até Carmed também durante o dia. E aí de noite, antes de dormir, eu passava uma camada generosa de Bepantol. E isso ajudou muito os meus lábios, porque eu realmente fiquei com os lábios bem ressecados durante o uso do Roacutan. Mas eu percebi que quando eu usava os produtos direitinho e certinho, sem esquecer, os meus lábios não ficavam tão ressecados. Então eu acho que é muito importante a gente cuidar e estar hidratando sempre. E além disso, naquelas áreas que eu mencionei pra vocês, que eu tava sentindo um ressecamento maior, eu também aplicava o Bepantol. Mas agora, pro ressecamento da pele como um todo, o que eu usei? O meu dermatologista passou uma lista de hidratantes pra eu escolher e eu comecei a testar o CeraVe, que foi um hidratante que eu vi muitas meninas usando também durante o tratamento. Então eu pensei, se elas que estão tomando o Roacutan usam esse creme, deve ser porque ele é bom. Então dentro dessa lista de hidratantes que o meu dermatologista passou, foi o que eu escolhi. E gente, eu não tenho o que reclamar, ele foi o melhor hidratante, tanto que ele acaba e eu já compro outro. Eu já parei o meu tratamento com o Roacutan, mas eu continuo usando ele, porque ele foi o melhor que eu já experimentei em toda a minha vida. Tá que durante o uso do Roacutan eu só usei ele, mas lembra que antes eu falei que eu usava vários hidratantes? Pois é, nenhum barrou o CeraVe pra mim. Agora, sobre a dermatite atópica, acho que isso é um caso particular, pode ser que você não tenha, mas eu conversei com o meu médico, ele analisou e ele me passou uma pomada específica pra passar nessas regiões que eu falei pra vocês que tinham o agravamento da dermatite. E aí, sobre o sabonete, eu usei o que ele me recomendou também, que é esse verdinho aqui da Glycare. Na verdade, é Manticorp o nome. Manticorp. É esse verdinho aqui, muito famoso também. E desde quando eu comecei a usar esse sabonete, a minha pele respondeu muito bem. Eu nunca tinha sentido a minha pele tão sequinha, porque eu sei que tem pessoas que não gostam daquele efeito repuxando da pele. E ele não deixa esse efeito, mas deixa a sua pele com aquela sensação sequinha de que tá muito limpa. Isso tudo podia bem ser uma publi, mas é que realmente eu amo esses produtos e acaba, eu já tô comprando outro. E aí, de protetor solar, eu confesso que eu não achei um perfeito pra mim, porque eu confesso, gente, eu vou ser bem sincera, eles são muito caros e são pequenininhos e a gente tem que usar todos os dias. Então acabou que eu não usei o que eles recomendaram, eu usei uma vez só, que foi o La Roche-Posay, que vocês sabem, ele é bem carinho e ele é bem pequeno, só que mesmo assim eu não gostei da textura dele, eu achei que ele ficou derretendo muito, principalmente quando eu fazia atividade física. Pode ser que a formulação dele tenha melhorado, eu não sei, porque depois daquilo eu nunca mais usei. E aí eu comecei a usar um baratinho da farmácia, que foi o que me ajudou a realmente usar todos os dias, que se chama Helioderm. Mas assim, ainda estou em busca do meu protetor solar perfeito e que não seja muito caro, porque senão eu fico com dó de usar. Mas assim, gente, no geral, o Roacutan, ele é sim um medicamento muito forte e que você tem que tomar um cuidado e que você tem que conversar muito com o seu dermatologista sobre isso. E se você tá achando que é só tomar um Roacutan, não é assim que funciona. Você também precisa inserir esses hábitos de skincare na sua rotina. Tanto que, como eu falei pra vocês, eu não tinha esse costume e graças ao Roacutan eu comecei a cuidar mais da minha pele e o meu momento de skincare é um momento extremamente precioso pra mim, onde eu tiro esse momento de autocuidado. Até porque se eu deixasse de fazer skincare, no dia seguinte eu acordava com a pele toda ressecada, com os lábios sangrando. Então realmente foi uma coisa que eu fui forçada a começar
e que me ajudou a construir esse hábito. Mas de novo, se você está insatisfeita com a sua pele e você decidiu que quer tomar Roacutan, converse com o seu médico. Ele vai te passar as orientações certinho, vai ver se você pode tomar o Roacutan, vai te passar esses exames. E pode ser também que ele ofereça uma outra forma de tratar essas espinhas que não seja o Roacutan, mas que tenha um resultado tão bom quanto baseado na sua pele. Porque nós temos peles diferentes, não adianta a gente querer tratar todos os tipos de acne com Roacutan, porque cada caso é um caso. Então assim, se você viu esse vídeo, eu sei que você pode estar um pouco insatisfeita, ou pode até estar pensando em tomar o Roacutan e achando que ele é a sua única solução. E eu também já estive na sua pele. Eu olhava pro espelho e eu só conseguia ver espinhas, eu não conseguia ver eu mesma. Mas eu quero que você saiba que o seu valor não é medido pelo quão perfeito a sua pele é. Saiba que existem inúmeras formas de tratar essa acne e que um dia ela vai sair sim. E eu posso afirmar isso porque eu sou a prova disso. Eu achei que eu ia viver com a minha pele pra sempre daquele jeito, mas pra tudo tem uma solução. Então, se você está insatisfeita com a sua pele, converse com seu dermatologista, abra o seu coração e ele vai te passar os melhores tratamentos para você. E também seja sincera com seu médico. Fala para ele todas as suas dúvidas, preocupações, o que te incomoda e ele vai saber te receitar a melhor solução possível. Mas é isso, eu só queria te incentivar porque assim como eu recuperei a minha autoestima também, você também vai recuperá-la. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu espero muito que em um futuro próximo você venha aqui comentar no vídeo que você conseguiu superar a sua autoestima, seja com Roacutan ou não. E por favor, né, se você gostou desse vídeo, já lembra de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal caso você não for inscrito. Mas antes de acabar o vídeo, se você viu ele até aqui, comente esse emoji pra eu saber quem ficou até o final. Mas é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!